A gente não tá sozinho. Não adianta de nada eu fazer as coisas só pra minha banda, só pro meu estúdio, só pra... Não se faz uma cena sozinho, não se faz uma cena de uma banda só. Eu preciso fortalecer as pessoas. Ai, como vocês são legais. Não sou legal, eu tô fomentando meu mercado. Eu quero trabalhar com isso. Não existe isso, eu vou fomentar. O público não vai ficar vendo uma banda só pra sempre. Para ter cena e para ter público da cena, precisa ter muitos artistas circulando, muitos artistas tocando. E aí, tudo certo, beleza? É muito massa estar de volta com o podcast esse ano. Bem-vindo ao Gamafone, Conversa, Café e Música. Se você já nos conhece, para quem não conhece, esse é um podcast que a gente conversa com músicos, com produtores, com todo mundo que trabalha no mercado de música e faz o mercado cultural acontecer de alguma forma. Estamos de volta em 2020 e esse ano já tem muita coisa boa programada, já tem muita coisa agendada, muito episódio já gravado que eu fiz ano passado que vai para frente esse ano e muito material novo também. Então desde já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações se você quer ver mais conteúdo como esse e dá aquele curtir aí no vídeo porque isso ajuda a gente ser mais visto, levar esse conteúdo para mais pessoas. Enfim, sem mais delongas, nesse episódio eu converso com Ana Morena. Ana Morena é musicista e produtora cultural de Natal. Ela é sócia do Combo Cultural do Sol. Para quem não conhece o Combo Cultural do Sol, eu fiz um vídeo sobre o festival deles ano passado e você pode assistir clicando aí no card na tela, que ficou bem massa. Enfim, a Ana é uma pessoa muito experiente, já trabalha no mercado de música há bastante tempo e a gente conversa um pouquinho sobre a experiência dela no mercado. Ela conta um pouco da trajetória do Festival do Sol, desde o início, sei lá, quase 20 anos atrás do festival, até os dias de hoje. Conta como é que eles construíram o Combo Cultural do Sol. A Ana também dá algumas dicas de gestão de bandas, como tornar a sua banda um trabalho duradouro, a longo prazo. E isso também é bem massa. Esse é um episódio cheio de sacadas, tenho certeza que vocês vão curtir, apesar de ser um episódio curto, é um episódio com muito conteúdo. Só uma última observação, esse episódio foi gravado durante a passagem de som de um evento que ia ter lá em João Pessoa, então vai ter alguns sons de fundo, a galera conversando, enfim, mas nada que atrapalhe o entendimento da conversa. E sem mais delongas, muito bom estar de volta. Esse é o Gamafone 8 com Ana Morena. Espero que vocês curtam. Então, tô bem animado de estar tendo essa conversa aqui. Obrigado, Eu acho que eu sou o primeiro que vou aprender muito com essa conversa aqui. Ai, meu Deus. Vamos ver, né? A gente sempre aprende. Quando a gente conversa, a gente sempre tá em contínuo aprendizado, porque sempre tem alguma coisa, sabe? Alguma coisa diferente. Tá rolando um evento, não tem problema não. Não tem problema não. Tá. Eu gosto sempre de pedir para o pessoal se apresentar, falar um pouquinho quem é Ana Morena, o que é que já fez da vida certo. E o que é que tá fazendo. Bom, eu sou Ana Morena Tavares, eu sou produtora cultural e musicista. Eu tenho um combo cultural, sou sócia de um combo cultural chamado Do Sol, que há quase 20 anos tem fomentado a música e a música, não só a música tocada, mas toda a economia da cultura que gira em torno da música. O Combo Cultural, ele envolve estúdio, ele envolve um espaço cultural, um festival, uma produtora de vídeo, um selo de música. Então, tudo que envolve o fazer música, o consumir música, a gente tem uma perna que trabalha nisso. E, além disso, a gente tem outros projetos culturais, além dos intitulados do Sol, né? O do Sol também é uma produtora de projetos culturais. E a gente tem alguns como Circuito Cultural Ribeira. A gente acabou de estrear um chamado Pôr do Som e do Sol, que é tipo um festival de verão do Sol, do Festival do Sol. E a gente também, eu no caso, eu toco em duas bandas, que é o Talme Gadelha e o Camarões Orquestra Guitarrística. O Camarões, em 2018, completou 10 anos de atividade. E de uma atividade muito intensa, sem parar, tocando muito, gravando discos. E o Talme Gadelha, em 2018, também gravou seu 4º disco, Marfim. Mas eu entrei na banda antes desse 4º disco. Os outros 3 eu não participava, só como fã incondicional. Massa. Eu acho muito massa essa ideia do combo cultural, assim, que eu vi você explicando lá na Morena e tal. Sim. E é muito massa porque Ai, meu Deus, ele viu na Morena. Eu tenho que voltar a fazer, vai. Mas é muito massa a ideia, assim, de tá tudo ali que tá envolvido, assim, na coisa e isso é show, assim, né? Eu acho que não é uma coisa de estar fazendo uma coisa só, assim, principalmente na música, justamente você tá envolvendo, assim, e fomentando de várias formas, né, a cultura, assim. Infelizmente não dá pra você fazer uma coisa só, porque a gente tem um mercado muito
muito incipiente, ainda muito novo, muito sendo formado nesse mercado médio que eu chamo. Que a gente tem o mercadão, né, dos mainstreams, onde tem um vasto mercado com grandes shows e tal. Mas não é o nosso mercado. E a gente não criou o combo todo de uma vez. Não foi uma coisa assim, vamos criar um combo com todas essas coisas. Não. A gente foi vendo as necessidades que a gente tinha e à medida que ia tendo essa necessidade, a gente ia fazendo. Porque se toda vez que a gente precisasse ter uma atividade, sei lá, contratar... a gente precisa de um vídeo. Aí eu vou contratar uma produtora de vídeo para fazer esse vídeo. E a gente não passava nem dos primeiros 6 meses, porque é tudo muito caro. Pode crer. Então, em vez da gente contratar uma produtora de vídeo, a gente comprou as câmeras, fez um investimento, dividiu em 12 vezes, pai e mãe ajudou. Menina, há 20 anos atrás, eu era assim ou não era. Mas isso é em todo jovem. Todo jovem tem os pais, ou então, às vezes não tem os pais, tem muita gente que tem uma família bem sem condição, mas procura outras formas de dar esse start inicial. E aí você vai progredindo, né? A gente passou muito tempo numa pendura grande. Eu acho que o do Sol, ele só conseguiu ser autossustentável só nele mesmo, sei lá, de uns 6 anos, 7 anos para cá. Antes disso, a gente tinha outras atividades além do Sol, que não tinham a ver com música necessariamente, para poder bancar esse investimento, né? Então, assim, voltando, a gente começou devagarinho. Tipo, a gente alugava estúdio de ensaio. Aí é fogo, você toda vez tem que... É caro se uma banda que ensaia muito e que tem mais de uma banda, a gente juntou umas 5 bandas, criou um estúdio, né? Comprou as coisas, cada um tinha um tinha um baixo, uma caixa de baixo, aquela coisa que muita gente faz. Tem uma caixa de baixo, outro tem uma caixa de guitarra, eu tenho um peazinho de voz, pronto, vamos montar um estúdio. É assim, devagarinho que vai tendo. As pessoas são muito impacientes, né? Elas querem tudo pra ontem, com tudo lindo. Diz assim, teve uma época muito engraçada, assim, quando o do Sol começou a ter um pouco mais de retorno midiático, as pessoas já conheciam. Hoje o do Sol é uma realidade. Assim, falo sem modéstia nenhuma, porque foi muito trabalho para isso acontecer. Se não fosse uma realidade, eu ia dizer, estou fazendo errado, preciso mudar de ramo. Então, assim, quando isso começou a acontecer, as pessoas começaram a dizer, eu quero ser produtora cultural, porque eu sei o que. Eu digo, gente, isso aqui... É lá já no meio, assim, do processo, já... Vamos dizer assim, não é lá na frente, não é no final, Deus me livre, nunca. A gente tem que estar sempre se renovando e pensando coisas novas e tendo ideias e fazendo projetos novos. Mas o começo de toda a carreira é difícil. Um dentista, quando ele vai montar o consultório, é uma fortuna montar um consultório de dentista. Ele passa 5 anos pagando o consultório e tendo vamos dizer assim, o dinheiro de giro para depois começar a ter lucro com aquilo. Então, a música, a produção é a mesma coisa. Mas aqui existe uma romantização, né, de você trabalhar com arte, de você trabalhar com música, que você vai ser famoso e ter milhares de seguidores, que você não pode nem ir no shopping e tal. Isso, graças a Deus, está mudando. Eu sou da vertente que acredita que o músico e o artista, ele é um trabalhador igual a qualquer outro. E claro que ele mexe com emoções, ele mexe com sentimento, mas isso acontece com outras coisas também, outras, né, sei lá, às vezes na medicina também tem isso, às vezes na gastronomia, inclusive a gastronomia é um patrimônio cultural, né? Ele é reconhecido como é cultura também. Sabia não. Bom, não sei oficialmente, mas assim, por exemplo, os projetos gastronômicos, eles sempre estão envolvidos com arte, com cultura, e eles são... Não, que é cultura a gastronomia, a comida, o que você come, o que você não come, faz parte da cultura de um povo. Mas assim, ele também é reconhecido pelos incentivos fiscais. Você pode fazer um festival gastronômico e ter projetos incentivados em leis de incentivo à cultura. Porque ele tem a ver, claro. Normalmente as pessoas colocam artistas e tal, mas enfim, a pessoa já foi, já está indo embora. Mas é isso, eu acho que tem que ter um pouco de paciência e você tem que ir solidificando o seu trabalho. Quando vocês começaram, qual foi a faísca, assim, tipo, a coisa inicial, assim, era uma ideia de, tipo, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer... Não, começou como festival? Como não, foi? De jeito nenhum, o festival veio depois. O festival foi quase a última coisa. Na verdade, a gente começou com banda. A gente tinha banda e a gente queria tocar. E a gente, na verdade, eu e o Foca somos sócios, a gente foi casado durante muito tempo. Então, agora a gente não é mais casado, mas a gente continua na sociedade
E, nossa, acho que a gente está no nosso melhor momento hoje em dia, sabe? E quando a gente começou, a gente tinha banda e a gente queria viver ainda naquela visão antiga. Faz tempo isso, hein? Eu também progrido, né? A gente queria ter banda e viver de banda. E na visão romântica. Na visão romântica, né? A gente tocava e dizia, ai meu Deus, será que alguém vai contratar a gente? Claro que isso, todo mundo pensa nisso, né? Quando começou há 20 anos. Hoje em dia, acho errado pensar assim, mas respeito, tudo bem. Quando a gente começou, a gente tinha banda e queria tocar e queria ter um público que ouvisse as nossas músicas, mas não existia nada em Natal. Natal, de 20 anos atrás, era uma cidade que mal tinha estúdio de ensaio. Aliás, não tinha um estúdio. E era difícil, era caro, não tinha onde tocar. Então, primeiro a gente disse, vamos formar uma banda. Essa banda precisa formar um público, porque a gente fazia uns shows, sempre tivemos bandas que antigamente se chamavam undergrounds, né? Que hoje em dia esse termo até está defasado, porque não existe mais isso. Hoje em dia, com a internet, todo mundo tem capacidade de ter alguma visibilidade. E o público era sempre muito mirrado, era sempre autoral. Sim, autoral. R$1, R$2, o povo reclamava, não queria pagar, queria entrar de graça. Aquele esquema que todo mundo já passou por isso no underground, de 20 anos atrás. E aí, a gente disse, cara, a gente precisa formar público que queira pagar para entrar, para ver, que a gente possa ter um som melhor, porque pagando R$1 para entrar e 100 pessoas no máximo no rolê e ninguém, sabe, ninguém reclamando e tal, a gente não conseguia fazer uma estrutura boa. Então os shows eram sempre meio tosquinho, meio difícil, aquela coisa. E aí a gente disse, não, a gente precisa formar esse público. Aí a gente criou uma banda que fazia o baile, que eu chamo, ou seja, tinha metade do repertório era cover e tal, já fui de banda cover, claro, todo mundo já pagou por essa... Tem que passar por essa fase aí pra chegar, né? Mas essa banda cover lançou 3 discos autorais, entendeu? Porque a gente não abria mão. Sei. Então essa banda ficou muito grande em Natal e graças a essa banda, que chamou Oficina, ela permitiu a gente se capitalizar, porque a gente abriu o show de todas essas bandas. Alamas, Capital Inicial, Rapa, meu Deus, como a gente tocou com Rapa, Pato Fu, né, que eram as bandas que iam muito, Titãs, enfim. E aí, a gente tocou, essa banda durou 5, 6 anos. 5 ou 6 anos. E a gente lançou 3 discos autorais, porque a gente não abria mão e a gente foi, à medida que a banda foi progredindo e a gente foi lançando disco, a gente ia reduzindo o número de covers e aumentando, porque eram shows de 2 horas. Então, show de 2 horas para você ter... Hoje em dia, a banda autoral com show de 2 horas tem que ter uma história grande, porque é difícil. E aí, a gente foi reduzindo os covers e aumentando as músicas autorais. E no primeiro Festival do Sol, quando a gente se capitalizou, voltando, né? Calma. A gente teve oficina, começou a fazer shows, começou a se capitalizar, começou a comprar as coisas do estúdio, conseguimos ter o nosso estúdio. Isso já estavam visionando o festival, não? Era só banda ainda? De jeito nenhum. A gente visionava tocar em festivais, entendeu? A gente ainda era banda. A gente fez. Aí a gente queria gravar os discos. Era muito caro gravar discos naquela época. A gente continuou capitalizando, conseguiu comprar o material de gravação, o computador, etc. E aí a gente gravou os nossos discos. Aí a gente... viu... Aí, à medida que o Oficina foi fazendo isso, a gente começou a fazer outras bandas, que eram as bandas que a gente queria fazer. As bandas com um repertório, tipo... Foca Teen Wallface, que era uma banda de hardcore melódico, uma coisa meio punk rock melódico, uma coisa assim. Eu tinha o que é que eu tinha? Eu já toquei no Wallface, eu tinha o Barbarella, que depois virou Doris. Tinha umas bandas que a gente tinha paralela à Oficina, que era naquele circuito antigo. E aí, essas bandas não tinham lugar para tocar. E a gente começou também a empreender fazendo shows. A gente começou a fazer os shows da nossa banda, que era o Oficina. Sério, o Oficina fazia show para 3 mil pessoas. É uma época que a gente nem esquece, que era... Não, mas é porque naquela época as pessoas iam para esses shows. Hoje em dia é muito difícil você botar um artista grande, botar 3 mil pessoas no lugar, verdade. É impossível, entendeu? Então, assim, a gente colocava essas bandas diferentonas, as bandas autorais, tinha o General Junk, tinha... Que era tudo banda de vocês também. Era a banda da nossa crew. Só que a gente usava a Oficina para bancar, vamos dizer assim... O movimento E a gente foi fazendo isso. E aí teve uma hora que a gente foi fazer um show do Dead Fish
E a gente alugou um espaço, e que era um grande amigo nosso, mas aí quando a gente foi na semana do show, o amigo nosso que alugou o espaço, que era o Blackout, na época, disse, desmarcou o show. Tipo, desmarcou porque esse show de vocês não dá ninguém, é um povo feio que não bebe, não sei o que. Aquilo a gente ficou tão puto, sabe? Ficou tão brabo, que eu decidi, eu vou arrumar um lugar pra gente alugar hoje, nem que eu venda o carro, a gente vai alugar hoje esse espaço, porque a gente não pode mais depender. A gente já tinha o estúdio, a gente já tinha o selo, que era por onde a gente lançava as nossas bandas, e a gente já tinha começado a gravar outros artistas. Sei. Tinha o Base Livre, tinha o Jane Fonda, tinha uns artistas da cidade que eram nesse segmento autoral e tal. E aí, quando foi... Ai, meu Deus, o que é que eu tava dizendo? Sim, aí a gente alugou o Centro Cultural do Sol, o espaço, em 2004. Sei, ali na Ribeira. Na Ribeira. E aí a gente abriu o do Sol, meu Deus, foi numa raça aquilo ali, viu? Tudo é numa raça. Por exemplo, o ar-condicionado do estúdio, quem deu foi a mãe de Anderson, porque a gente não tinha condição de comprar um ar-condicionado de 9.000 BTUs, que era super maior ar-condicionado da época. Enfim. Menino, isso é uma cigarra. Caramba! Aí a gente alugou o Centro Cultural do Sol e começou, além de gravar as bandas, de fazer os shows, a gente começou também a fazer os shows do Centro Cultural do Sol. E a gente passou 2004 inteiro fazendo shows. E aí foi que a gente viu a necessidade de ter um festival. Porque a gente olhou para trás e disse, cara, olha quanto a gente já fez fazendo. A gente não pensava, vamos fazer isso, vamos dar este passo. Não, precisa de um espaço, precisa gravar, precisa não sei o quê. A gente foi fazendo e viu que a gente já tinha uma cena, sabe, gravada, com material gravado em qualidade boa. Já tinha bandas tocando, o público já estava indo. Entendeu? O público já tinha entendido mais ou menos a proposta, já estava comparecendo, então a gente disse, não, então temos que, já que os festivais não estão chamando a gente vai fazer o nosso festival. E aí a gente inventou o Festival do Sol para comemorar essas ações todas que a gente já tinha conseguido realizar e fortalecer e dar visibilidade. A gente precisava dar visibilidade para fora. E o que dá visibilidade para fora é um festival. Porque você consegue trazer bandas e as bandas falam, e isso começa a gerar uma bolinha de neve que vai devagarinho e vai tomando força. Pode crer. E sempre, ao longo de todo esse percurso, a gente filmava e fotografava tudo. Se você for no YouTube do Sol, tem vídeos que ainda era em quadradinho assim, sabe? Que era em fita. Que aí eles estão tudo, tem umas dropadazinhas, porque eu já vi uns antigão. Exato. A gente filmava tudo, entendeu? Tudo. As turnês que a gente fazia com as bandas, enfim. Massa. Aí foi mais ou menos assim. O festival ele foi a última coisa. Eu acho massa essa história que tu conta, assim, que é tudo muito orgânico e natural, assim. Não é uma coisa de, quer que, sei lá, um plano de marketing, assim, daqui a 10 anos, onde é que nós vamos estar? Não, as coisas vão acontecendo e vai fluindo, assim. Uma coisa que eu acho legal é que, hoje em dia, as pessoas já têm, como o do Sol, tem outras atividades, outros produtores, outros projetos que começaram assim meio sem querer, meio orgânico, como você fala e tal, e foi tomando uma proporção, ganhando uma força, tomando um corpo. Então eu acho muito legal, porque hoje em dia as pessoas não precisam passar pelo que a gente passou, de descobrir, elas já podem ter uma ideia de como fazer, de como... A minha forma não é a forma certa, correta, mas é uma forma que deu um resultado. A gente penou muito, teve muita muita coisa errada. Tô só falando a parte boa, né? Porque tem muita parte ruim. Claro. Mas assim, eu acho que é engraçado. A parte ruim, a gente não esquece, mas a gente acha que foi necessária pra gente... Aprende, né? A evolução é muito importante, sabe? Sim. Se fosse tudo muito fácil... não dá... Talvez eu tivesse só tido banda. Pode crer. Uma coisa assim que eu quero falar, se a gente for ver Natal hoje em dia, a gente tem muita banda, muita coisa acontecendo, e é uma coisa que tá fervilhando ali de banda e tal. Aqui no Nordeste muita gente fala de Natal, assim, e sei lá, tem como exemplo, assim. E talvez, me corrija se eu estiver errado, acredito eu que o do Sol tem muita importância nesse sentido, assim. Eu e acho. aí, o que é que Outros produtores também, tá? Não, óbvio, mas claro. assim, o do Sol, eu não, sem falsa modéstia, com certeza a gente é fincada bandeira lá. Aí, na tua visão, como é que vocês construíram isso, assim? Claro que não tô falando vocês, tem outra galera também, assim. Tá, mas estamos falando da gente, né? Tá. Olha, uma coisa que a gente sempre acreditou é que
a gente não tá sozinho. Não adianta de nada eu fazer as coisas só pra minha banda, só pro meu estúdio, só pra... Não se faz uma cena sozinho, não se faz uma cena de uma banda só. Eu preciso fortalecer as pessoas. Ai, como vocês são legais. Não sou legal, eu tô fomentando meu mercado. Eu quero trabalhar com isso. Não existe isso, eu vou fomentar. Entendeu? Então, assim, o que a gente fez é fomentar o nosso mercado. A gente não queria trabalhar com música, viver de música. Então, a música... a música, se você pode ter só banda e só tocar, beleza. Mas isso é muito difícil de virar, porque ainda é uma área muito complicada. É igual você, sei lá, não estou achando outro exemplo para falar, para fazer um equivalente, mas é muito difícil, porque tem muitos, hoje em dia com a internet tem muitos artistas, graças a Deus, inclusive, sabe? Antes era, sei lá, 100 mil para um e agora é 1.000 para 100, entendeu? Então, aliás, enfim, vocês entenderam. Tem muita gente. Ok. E aí, a gente viu que a gente não pode fazer uma festa sozinha, a gente não pode estar tocando toda semana, entendeu? Sim. Então precisava ter uma galera junto. E a gente foi trazendo uma CRIO do Sol, tem uma CRIO muito grande de pessoas que vêm, que voltam, que estão super dentro agora e depois se afastam, depois voltam. Isso é natural. Sim. E a gente sempre acreditou que era preciso fomentar o todo. Tanto é que sempre a gente fez projetos que envolviam outros artistas, tipo... a gente sempre... Eu tenho o do Sol Sessions, certo? Que certo. é uma atividade de vídeo e música e áudio, que as bandas vão para dentro do Estúdio do Sol e elas gravam 3 ou 4 músicas ao vivo e dão entrevista, viram um vídeo release daquela banda. Sim. A gente começou isso há muito tempo atrás. Eu acho que tem bem uns 600 vídeos de bandas, sei lá. Não, talvez do Sol Sessions não tanto, mas tem muitas. Sim. A gente tem uns 1.000 vídeos no canal todo, mais de 1.000 já. Mas por que isso? Porque eu preciso que o público conheça esses artistas, porque eu preciso que o público, quando a gente trouxer esse artista para tocar, ele já conheça e vá no show, e aí gera bilheteria, e aí vende uma cerveja, e aí o artista sai daqui e fala do meu, e quando eu precisar de outra banda para vir, a negociação já fica mais fácil. E os artistas potiguares, é aquilo que eu digo, o público não vai ficar vendo uma banda só para sempre. Para ter cena e para ter público da cena, precisa ter muitos artistas circulando, muitos artistas tocando. Tem que estar alguma coisa acontecendo. Tem que estar acontecendo coisa. E uma banda só não faz verão, não, entendeu? Então, a gente tem, por exemplo, o projeto Incubadora do Sol. Ele é super importante, eu acho, porque ele pega artistas que estão ainda muito complicado de... Tem uns que já lançaram um disco, mas ainda estão, sabe, com dificuldade de lançar o segundo. E tem uns que nem existem. E a gente visualiza que pode ser uma coisa legal. O que é o Incubadora do Sol? Ah, desculpa. Não, eu sei, mas eu sei que tem gente que não sabe. A Incubadora do Sol surgiu como um projeto de comemorativo, de comemoração dos 10 anos do Combo Cultural do Sol. A gente escolheu 5 artistas que a gente considerava que tinha uma saída, que tinha um cheiro ali, uma coisa, um borogodô, e para gravar esses artistas. Então a gente chama os artistas, explica para eles como é que é o processo quando eles ainda são muito novos, como é o processo dentro do estúdio, de pré-produção, de produção, de pós-produção. A gente chama um produtor em comum acordo com o artista. A gente diz, a gente acha que esse seu trabalho tem a ver com, sei lá, Gabriel Souto, que é um produtor de Natal, que é do Souto, que é da Orquestra Greosa, enfim, do Ferve. E vocês topam? Eu posso chamar eles para produzir esse trabalho de vocês? Sei. Aí a galera diz, massa. Aí vem Gabriel, produz esse trabalho. Então essas pessoas, elas têm a experiência de ter um produtor, que a maioria das bandas não tem isso, entendeu? De ter um produtor, de ter uma pessoa dando uns toques, mudando algumas coisas, inclusive em letras, dizendo, essa letra aqui tá esquisita, tá frágil. E aí vai pra dentro do estúdio, faz a pré-produção, eles tocam, a gente grava uma demo, escuta essa demo, ele analisa, depois a gente escolhe, depois vai gravar, grava direitinho no Estúdio do Sol, com isso tudo sendo documentado em diários de bordo. E depois a gente mixa esse material e lança nas nossas plataformas digitais do Sol, que geram uma visibilidade já massa. Além disso, esses artistas tocam no Festival do Sol. Esse é o projeto Incubadora do Sol, que já está na 4ª edição. A gente acabou de fazer um em 2018, que foi lindo. A gente lançou Potiguara Bardo, Soul Rebel, Luaz, Joseph Little Drop,
lançou o trabalho, um novo do Joseph, e os outros são todos os primeiros trabalhos. E o Tal Migadelha, que é um projeto que nasceu na Incubadora do Sol. Sim. Anderson gostava muito do trabalho de Simone e de Luiz Gadelha, Simona Talma e Luiz Gadelha, e achou que eles dois, que eles sempre compuseram juntos, achou que eles dois deveriam ter uma coisa deles. Sei. E aí surgiu o Tal Migadelha dentro da incubadora. Eles foram convidados para fazer esse trabalho dentro da incubadora. E virou o Tal Migadelha, que foi em Natal. O Tal Migadelha foi um sucesso, assim, igual a Potiguara Bardo. Eu tava no show lá no do Sol e a galera cantando. Canta tudo, bicho. Igual a Potiguara Bardo, que também foi um negócio... A Potiguara tem, tipo, sei lá, 100 mil views, tem 1 milhão de views, não sei de onde. É um absurdo, entendeu? Pablo Vittar retweetando, essas coisas assim. Então, assim, é um projeto que... Tipo, a gente dá o pontapé inicial. Para participar, precisa ser o quê? Precisa ser uma banda ponta firme. Porque a gente já teve algumas bandas que, quando termina o projeto, ela acaba. Sei. Aí dá uma raiva. Porque você investe energia, dinheiro numa coisa que a gente quer que continue, caramba. Eu quero ser, meu Deus, entendeu? Eu quero que Poti seja ouvido no Brasil inteiro. Eu quero que o Sou Rebel arrase. O Sou Rebel faz um reggae pop, entendeu? Eu vi o show deles, muito foda também. É foda, é muito bom, entendeu? E é os meninos que, sabe, que estão ali na batalha e que é difícil porque não tem grana e trabalham o dia inteiro e é muito complicado de fazer, enfim. Mas faz. Pronto, aí já pegando esse viés aí que você falou, muita banda morre na praia. E isso é, sei lá, muito comum, assim. Seleção natural. Mas, na sua opinião, o que é... Quais são os fatores importantes para fazer que a banda não morra na praia? Como é que continua um projeto desse? Eu acho que você precisa ter... você precisa traçar um objetivo para o seu trabalho artístico. Se o seu objetivo é só gravar, ficar de boa, e vez por outra fazer um show para os amigos ou para alguma galera que curte e tal, e é esse, tá massa, certo? Tá ótimo, beleza. Se o seu objetivo é tocar no Faustão, é um objetivo um pouco mais difícil. A possibilidade de você se frustrar é muito grande, porque não depende só de você. Sim. Entendeu? Agora, se o seu objetivo, que eu acho que é o que as bandas deveriam ter, é gravar seus trabalhos, tocar na sua cidade, depois tocar em volta da sua cidade, depois tocar no seu estado, depois tocar em outro estado vizinho, e indo, e continuar gravando, e fazer rotas, e ir nos shows dos outros artistas, e estar junto, e fazer... Eu acho que isso é que faz a banda não morrer na praia e estar há 10 anos, 15 anos trabalhando e sendo produtivo e tal. Porque o problema é que as pessoas querem tocar no Faustão ou então tocar em todos os festivais. Vou tirar o Faustão, que hoje em dia ninguém mais quer tocar lá. Mas assim, quer tocar em todos os festivais, quer ter público, quer não sei o quê, mas... Cara, não vai num show de outro artista na sua cidade, sabe? Ensaia uma vez por semana e acha que tá dando tudo de si nesse um ensaio. Cara, isso é muito pouco. Entendeu? Então, depende, você primeiro tem que estabelecer o que você quer e o tempo que você tem disponível para conseguir aquilo. E se você está afim de fazer alguns investimentos, porque como tudo, precisa ter uns investimentos iniciais. Por exemplo, o Tal Migadelha foi uma banda que bombou muito, aí eles pararam, porque os dois foram lançar discos solos, as meninas, que era Emily e Cris Botarelli, que era do Tal Migadelha, saíram para tocar no Fafron Lasca. O Fafron Lasca, elas já tocavam, mas aí o Fafron Lasca foi crescendo, elas se mudaram para São Paulo, aí ficou impossível. E aí a banda meio que parou. E aí, quando faz uns 3 anos, que a gente, o do Sol, chamou o Tal Migadelha para fazer um show comemorativo no Dia do Meio Ambiente, do primeiro disco, que é o Maiô. E aí voltou, e eu pedi pra tocar, na verdade, né? Deixa eu ser a baixista desse nosso projeto, porque só tinha Simone e Luiz. Sei. Os outros todos não estavam mais. E aí foi Ives e Tiago, e na verdade teve outra galera, e depois gerou isso. E aí agora, por que eu tô falando isso? Porque agora, os 2 anos que eles passaram parados, é uma banda começando do começo, do início, entendeu? Então eu disse às meninas, a gente vai ter que fazer uns investimentos. Pra gente poder voltar a tocar em festival, não sei o quê, a gente precisa ir num primeiro. E ir num primeiro é bancar uma ida, entendeu? Talvez bancar uma turnê. Bancar uma turnê é o quê? Ir na briga da bilheteria, ser um cara, porque ele não conhece a banda, esqueceu, o público também já passou, tem que formar público. Então, você precisa saber se você está disposto a fazer esse investimento.
entendeu? E de tempo, dá trabalho, entendeu? Não é ter banda e fazer um trabalho artístico e projetos culturais dá um trabalho danado, igual a qualquer outro. Talvez um pouquinho mais, porque tudo que lida com gente, com arte, com sentimento e com emoção é um pouco mais complicado. Então, acho que é mais ou menos isso. É preciso... Não adianta você querer tocar em todos os festivais se tudo que você pode dar pela sua banda é fazer um ensaio por semana, entendeu? Se você não trabalha de verdade por ela, assim, de uma forma mais efetiva. E aí o que acontece é que normalmente as pessoas se frustram porque elas colocam objetivos inalcançáveis de acordo com o tempo e o investimento que elas estão dispostas a fazer. É uma matemática, uma regrinha de 3, entendeu? Eu acho que é uma ótima forma da gente terminar. Eu falo pelos cotovelos, né? Desculpa. Não, eu passaria mais horas aqui. Tem muitas outras coisas que eu perguntaria, mas vai começar aqui também. E, enfim, eu tenho que te liberar. Tá bom. Eu geralmente peço no final para indicar som, mas eu vou mandar entrar no canal do Sol, que vai ter muita coisa boa lá pra gente sacar. Tem muita coisa legal. Tem vídeo dos festivais, tem do Sol Sessions, tem música no jardim. A gente fica sempre inventando coisas novas, porque se a gente não se reinventar, a gente morre. E é por isso que a gente tá sempre mudando e fazendo coisas novas. Obrigado, viu, Ana? Obrigada, viu, Caio? Valeu demais.